Olá e bem-vindo ou bem-vinda de volta ao Portuguese with Leo. Hoje trago-te um vídeo muito diferente do habitual porque vamos fazer uma tier list de métodos de aprendizagem de línguas. Vou classificar 12 métodos de aprendizagem de línguas em 5 níveis diferentes de qualidade. Esses níveis são essencial para os métodos que são absolutamente imprescindíveis se queremos aprender uma língua nova. Excelente para os métodos que são excelentes. Bom para os métodos que são bons. Melhor que nada para os métodos que não são grande coisa, mas sempre é melhor do que não fazer nada. E inútil para os métodos de aprendizagem de línguas que são uma perda de tempo. Como deves imaginar, isto vai ser um ranking muito subjetivo, baseado na minha experiência e opinião, por isso podes começar já a arregaçar as mangas e a preparar esses dedinhos para deixares um comentário a explicar porque é que não concordas com o meu ranking. Mas apesar de a lista de hoje ser subjetiva, vou tentar ser minimamente científico e matemático e vou basear as minhas escolhas em 2 parâmetros: eficácia e facilidade de adesão. Ou seja, quão útil ou eficaz o método é e quão fácil é implementar este método no nosso dia-a-dia. Vamos então conhecer os nossos 12 concorrentes, os nossos métodos de aprendizagem de línguas, que são os seguintes: 1. Aulas de grupo. 2. Aulas privadas. 3. Viver no país da língua. 4. Memorizar palavras e usar flashcards. 5. Estudar a gramática. 6. Estudar a fonética. 7. Falar desde o primeiro dia. 8. Shadowing, ou falar sozinho. 9. Input compreensível. 10. Escrever na língua. 11. Intercâmbios de língua. E 12. Relações e amizades naquela língua. Se me esqueci de algum método que consideres importante, diz-me nos comentários e agora vamos ao que interessa. Começamos este ranking com aulas de grupo. E para mim, aulas de grupo é melhor do que nada. Não é a melhor forma de aprender línguas porque dependemos muito do grupo com o qual estamos. A velocidade a que progredimos depende das pessoas que estão connosco. Se formos a pior pessoa numa aula de grupo, somos puxados para cima, o que é bom. Mas se estivermos ali no meio ou formos até a melhor pessoa, estamos a avançar de uma forma muito mais lenta do que poderíamos avançar se tivéssemos, por exemplo, aulas privadas. Além disso, em aulas de grupo, o professor não nos pode dar a mesma atenção que nos daria em aulas privadas, porque tem de distribuir a sua atenção pelas restantes pessoas. Como tal, é melhor do que nada, mas não é, na minha opinião, bom, nem excelente, nem essencial. E passamos para aulas privadas, que na minha opinião é um excelente método de aprendizagem de línguas. Aulas privadas é basicamente o positivo das aulas de grupo sem o negativo. Ou seja, numa aula de grupo aprendemos. E até pode ser motivador ter outras pessoas contra as quais competir, entre aspas, ou a puxar por nós. Termos ali um ambiente de todos querem melhorar, todos querem aprender a língua. Isso também pode ser negativo nas aulas de grupo, se estivermos num grupo com pessoas pouco motivadas. Dependemos muito das outras pessoas. Numa aula privada só dependemos de nós e, obviamente, do professor. Mas se o professor for competente, basicamente, em aulas privadas, aquela pessoa está ali para nos ajudar a progredir o mais rapidamente possível, para corrigir os pontos em que nós temos dificuldades e, portanto, nós evoluímos à velocidade mais rápida que conseguimos. Só dependemos de nós e eu já fiz muitas aulas privadas de línguas e, sobretudo no início, quando é uma língua nova, lembro-me de acabar sempre as aulas privadas com a cabeça quase a explodir de cansaço, talvez, mas significa que eu levei aquela aula até ao limite e fiz tudo o que podia para, durante aquela hora, evoluir o mais possível na língua. Portanto, acho que é um excelente método de aprendizagem de línguas. E agora passamos para viver no país da língua. Também acho que é um excelente método de aprendizagem de línguas. Não sei se chamar método, é mais uma situação em que nos encontramos,
mas é excelente. Estamos rodeados daquela língua, rodeados por aquela cultura, por pessoas que falam aquela língua. Portanto, é muito mais motivador. Absorvemos muito mais uma língua sem nos apercebermos quando estamos no sítio onde essa língua se fala, rodeados por essa língua, do que se não tivermos. Obviamente que se eu for viver para um país sem qualquer conhecimento prévio, tudo aquilo que entra por um ouvido sai pelo outro ouvido, mas se formos viver para outro país da língua que estamos a aprender, já com algum conhecimento básico, vamos notar uma diferença enorme. Sobretudo quando estamos já num nível intermédio, passar um tempo no país da língua que estamos a aprender pode ser a solução para passarmos a nível avançado. Embora viver no país da língua que estamos a aprender seja uma grande mais-valia, para a maior parte das pessoas simplesmente não é possível ir viver para outro país só porque queremos aprender a língua que lá se fala. No entanto, embora viver fisicamente noutro país não esteja ao alcance de toda a gente, todos temos a possibilidade de viver virtualmente noutro país. Sobretudo se contarmos com a ajuda do patrocinador do vídeo de hoje, a NordVPN. A NordVPN permite-te alterares a morada virtual do teu computador, telemóvel ou tablet, o que te permite navegar na internet como se estivesses localizado no país que quiseres, sem teres de fisicamente sair de casa. Ou seja, se estiveres a aprender português, mas viveres, por exemplo, nos Estados Unidos, podes mudar a tua localização virtual para Portugal e assim tens acesso a conteúdos portugueses que de outra forma estariam bloqueados no teu país. Para além disso, os conteúdos sugeridos também mudam com base na localização da VPN. Por exemplo, se navegares no Spotify sem fazer login, as recomendações de música e podcasts serão baseadas na localização da tua VPN. Se puseres a VPN em Portugal, recebes recomendações portuguesas. Se a puseres em França, recebes recomendações francesas. Basicamente, com a NordVPN consegues criar uma bolha virtual na tua língua-alvo, como se estivesse a viver no país dessa língua, e além disso, estarás ao mesmo tempo a aumentar a tua cibersegurança enquanto navegas na internet, sobretudo em redes públicas. Por isso, se quiseres viver virtualmente no país da língua que estás a aprender e navegar na internet de forma segura, segue o link na descrição para subscreveres a NordVPN e beneficiares de um grande desconto no plano de 2 anos mais 4 meses grátis. Ao seguires o meu link, vais estar também a apoiar o Portuguese with Leo e se não gostares, podes sempre pedir um reembolso nos primeiros 30 dias. A seguir, memorizar palavras / usar flashcards. Acho que é melhor do que nada. Pessoalmente, já experimentei memorizar palavras, decorar palavras e nunca ficam na cabeça. O vocabulário tem que ser aprendido em contexto. Não pode ser aprendido, pelo menos pela minha experiência, não pode ser aprendido literalmente. Chair significa cadeira. Normalmente esse tipo de técnicas é melhor do que nada, sempre há alguma exposição à língua que estamos a ter, mas existem formas mais divertidas e mais eficazes de aprender uma língua nova. Estudar gramática. Mais uma vez, melhor do que nada. Eu gosto muito de gramática, provavelmente mais do que as pessoas normais, do que o comum estudante de línguas. No entanto, estudar gramática só por si, aprender a fundo a gramática de uma língua, não nos leva muito longe se não aplicarmos esse conhecimento. Na minha opinião, não devemos primeiro estudar a gramática e depois começar a usá-la na língua, mas ao contrário, expor-nos à língua, começar a usar a língua e à medida que nos vamos apercebendo de falhas gramaticais que temos ou coisas que não percebemos, vamos estudar então esse conceito gramatical específico. Ou seja, estudar a gramática segundo a necessidade e não ao contrário. Estudar primeiro a gramática toda a fundo e depois tentar aplicá-la. E foi seguindo esse princípio de gramática aplicada à vida real que eu criei um guia de gramática de 50 páginas que podes descarregar gratuitamente na descrição. Estudar fonética. Aqui já não tenho a mesma opinião que na gramática. Para mim, estudar fonética é excelente e é algo que é muito subvalorizado no mundo da aprendizagem de línguas. Eu sou da opinião que falar com uma boa pronúncia é mais importante do que as pessoas pensam e muda completamente a nossa experiência com as pessoas que falam
a língua que estamos a aprender. Normalmente, quando falamos uma língua com uma pronúncia muito próxima àquela dos falantes nativos, a percepção que os falantes nativos têm do nosso nível de língua é completamente diferente daquela que têm se nós falarmos a língua igualmente bem, mas com uma má pronúncia. E isso muda completamente a forma como o falante nativo nos vê e fala connosco. E se falarmos com uma pronúncia quase sem resquícios de sotaque estrangeiro, eles muitas vezes tratam-nos como se fôssemos um deles. E além disso, quanto mais cedo aprendermos a pronúncia correta, menos trabalho temos depois a longo prazo a tentar corrigir os maus hábitos de pronúncia que adquirimos. Ou seja, se começarmos cedo a aprender uma boa pronúncia numa língua estrangeira, depois simplesmente continuamos a falar essa língua com a boa pronúncia. Mas se não aprendermos a pronúncia correta no início e nos habituarmos a falar essa língua estrangeira com uma pronúncia diferente daquela dos falantes nativos e passarmos meses e anos a falar assim, depois é mais difícil no futuro corrigir. Portanto, eu acho que é um excelente método ou algo que devemos fazer e quanto mais cedo, melhor. A seguir temos falar desde o primeiro dia. Não sei porque é que está aqui um homenzinho a correr, mas talvez para mostrar alguma pressa em começar a falar desde o primeiro dia. Acho que é um método bom, depende muito das pessoas. Há pessoas que gostam de começar logo a falar desde o primeiro dia para desenvolver a fala naquela língua e outras que preferem esperar e nos primeiros tempos apenas absorver a língua e depois mais tarde sim começar a desenvolver a fala. Eu acho que nos primeiros tempos é mais eficaz simplesmente estarmos expostos à língua e absorvermos a língua a nível auditivo e visual, portanto a ler. E esse período inicial de exposição e de não produção da língua podem ser 2 semanas, pode ser 1 mês, podem ser 2 meses. Depende do quão diferente essa língua é da nossa língua nativa. Por exemplo, eu comecei a aprender romeno recentemente e acho que depois de 2 semanas de absorver a língua, comecei a treinar a fala. Mas se tivesse sido, se calhar, uma língua como o russo ou o árabe, teria tido um período mais longo de absorver a língua antes de começar a treinar a fala. O romeno é uma língua latina, é mais parecida à minha língua nativa. O russo, o árabe são línguas que não têm qualquer relação ou muito pouca relação com as línguas que eu falo. Portanto, é um bom método, funciona para algumas pessoas. Eu, pessoalmente, prefiro ter um período de absorção da língua antes de passar à parte de falar desde o primeiro dia. Shadowing, falar sozinho, para mim é uma coisa excelente que todos devíamos fazer. Obviamente, é difícil falar sozinho uma língua estrangeira quando vivemos com outras pessoas. Podemos parecer um bocado malucos. Também, se calhar, ter uma conversa franca com as pessoas com quem vivemos e dizer: olha, se tu me ouvires a falar sozinho uma língua estrangeira, não estranhes, sou eu a fazer um esforço para falar bem esta língua. Acho que isso ajuda. E shadowing, se não souberes o que é basicamente repetir aquilo que ouvimos. Por exemplo, pôr um vídeo no YouTube na língua que estamos a aprender, ouvimos uma frase e depois pausa e tentamos dizer essa mesma frase exatamente como a pessoa do vídeo a disse. Eu acho que é um ótimo método e é algo que podemos fazer a nível principiante, intermédio ou avançado. É algo que eu dou por mim a fazer muitas vezes quando vejo vídeos no YouTube, séries, o que quer que seja, repito frases, permite-me desenvolver a pronúncia, permite-me desenvolver a fluidez do discurso, o shadowing, e o falar sozinho, basicamente, já que estamos sozinhos em casa, ou já que estamos numa situação em que não estamos muito ocupados, por que não usar esse período para produzir discurso na língua e assim desenvolver a nossa capacidade de falar essa língua? A seguir temos input compreensível. Não sei porque é que o input compreensível está representado com um estalar de dedos, talvez porque é magia. E é magia e é essencial. O que é o input compreensível? O input compreensível é basicamente todo o input, tudo aquilo que nos entra na língua que estamos a aprender, que nos entra seja pelos olhos a nível escrito, ou seja pelos ouvidos a nível oral,
e compreensível porque não é qualquer input. Voltando ao exemplo de viver noutro país, se eu me mudar agora para a Hungria, o input vai-me entrar por um ouvido e sair pelo outro. Sou capaz de aprender algumas palavras básicas em alguns contextos, tipo obrigado, se faz favor, etc. Mas o húngaro é uma língua tão diferente de todas as línguas que eu falo que eu não tenho qualquer base para que aquilo que eu ouço se transforme em conhecimento na minha cabeça. No entanto, input compreensível é precisamente input adaptado à nossa compreensão. Ou seja, se eu tenho um nível baixo, é input de nível baixo e um bocadinho superior ao meu nível. Se eu tenho um nível intermédio, é input de nível intermédio e um bocadinho superior, que é para serem coisas que nós temos a capacidade de compreender, mas são ligeiramente desafiantes para nos obrigar a progredir. Na minha opinião, é essencial porque não se aprende uma língua sem estar exposto a essa língua. Foi assim que aprendemos a nossa língua materna sem sequer nos apercebermos, simplesmente por crescer num ambiente em que se fala essa língua e, portanto, se conseguirmos modificar o nosso ambiente para estarmos expostos à língua que queremos aprender a um nível adequado o mais possível, vamos evoluir muito rápido. A seguir temos escrever na língua. Escrever na língua é um método que poderia ser excelente, mas só é bom porque é de difícil implementação. Tal como o shadowing e tal como o falar sozinho, é um método que nos obriga a produzir a língua e, portanto, isso é ótimo, é excelente. No entanto, falar sozinho é muito mais fácil de implementar. Eu estou a falar sozinho neste momento, para a câmara. Se eu quiser, sento-me ali no sofá e falo sozinho e posso falar quando eu quiser, na língua que eu quiser. Escrever já envolve uma logística um pouco diferente. Uma pessoa tem que arranjar tempo, arranjar um espaço, sentar-se, pegar numa caneta ou teclar no computador. É algo que não é tão fácil de começar a fazer e, portanto, requer alguma força de vontade e isso faz com que no dia-a-dia seja algo que conseguimos implementar com muito maior dificuldade. Escrever numa língua do que simplesmente falar, dizer umas frases nessa língua quando nos apetece. E como tal, embora a nível de utilidade seja excelente, a nível de facilidade de implementação não é tão fácil, portanto, é só bom. Passamos agora para intercâmbios de línguas e para mim também é um método bom de aprendizagem de língua. Para mim, um intercâmbio de língua é um meio caminho entre a aula de grupo e a aula privada. Até eu vou colocar aqui. Ou seja, é melhor do que uma aula de grupo, porque estamos com uma pessoa frente a frente. Temos os benefícios de uma aula privada, basicamente. Aquela pessoa está ali só para nós e só para nos ajudar a aprender a sua língua. No entanto, é muito mais difícil encontrar alguém competente com quem fazer um intercâmbio de língua do que encontrar um professor competente. Normalmente, pessoas que se especializam em ensinar uma língua fazem-no melhor do que pessoas que são falantes nativas dessa língua e, portanto, tentam ajudar outra pessoa a aprender. E, além disso, para além de recebermos aquela hora de ensino, também temos que dar uma hora de ensino da nossa língua. Portanto, digamos que não é tão eficaz como simplesmente dedicar uma hora e ter um profissional a ajudar-nos. Portanto, é bom. E, finalmente, relações e amizades na língua. Eu acho que é excelente. Eu, na verdade, queria pôr como essencial, mas estou aqui indeciso. Não é tão essencial como um input compreensível e é perfeitamente possível aprender uma língua sem conhecer pessoas que falem essa língua. Simplesmente consumindo conteúdos na internet, consumindo podcasts, lendo livros. Portanto, tudo o que é input compreensível, pagar um professor, ou seja, podemos fazer uma data de coisas que não envolvem conhecer e desenvolver algum tipo de amizade com pessoas que falem essa língua. E, portanto, seguindo essa lógica, seria só excelente, não seria essencial. No entanto, eu quero colocar aqui como essencial porque eu acho que desenvolver relações com pessoas que falam a língua que nós estamos a aprender
é o que faz a aprendizagem de línguas uma experiência tão recompensadora. A maior parte das pessoas não aprende línguas por pura curiosidade académica, linguística, de querer saber aquela língua. Nós aprendemos línguas para comunicar com pessoas e quando comunicamos com pessoas desenvolvemos laços, relações. E quanto mais profundos forem esses laços, mais motivação temos para aprender a língua e, portanto, não é bem essencial para aprender uma língua, se quiséssemos, mas acho que é essencial para desfrutar da aprendizagem de uma língua e certamente é essencial para manter uma língua, porque se não tivermos ninguém com quem falar, quando é que vamos usar essa língua? E chegamos ao fim. Como pudeste ver, não coloquei nenhum destes métodos na categoria de inútil, porque, na minha opinião, qualquer coisa que façamos que nos obrigue a interagir com a nossa língua-alvo é melhor do que nada. E nenhum método, por menos eficaz que seja, é inútil. Se chegaste até aqui, tenho uma novidade. Como talvez saibas, ou talvez não, para além deste canal de YouTube, tenho um podcast. E até há pouco tempo, esse podcast não era mais do que a versão áudio dos vídeos que eu publicava aqui no YouTube. Ou seja, se tu já vias os meus vídeos aqui no YouTube, não ias encontrar nada de novo no podcast. No entanto, recentemente decidi separar completamente o podcast do YouTube e, portanto, se não ouves ainda o meu podcast, recomendo que o vás fazer, sobretudo o episódio 81, que é precisamente sobre os métodos de aprendizagem de línguas que me ajudaram a superar o platô intermédio em cada uma das línguas que falo. O link para o podcast está na descrição e se quiseres continuar aqui no YouTube, então vê este vídeo.